temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédia. Existe um termo muito interessante chamado pessoa de interesse. E tem um outro que diz o seguinte: Mateus, isso aí já é um ditado popular, Mateus primeiro os meus, depois os teus. E eu estava pensando nesse ditado vindo para cá, pelo seguinte: nunca um ditado pode ser tão bem aplicado quanto no tema da nossa conversa hoje com o competente Renato Marinho, que é diretor-presidente do Instituto de Pesos e Medidas aqui no estado do Amazonas. O Renato também, ele é bacharel em Direito. Então ele manja também de direito, de leis, da aplicação da lei. E é interessante que tudo que ele faz com toda a sua equipe lá no IPEM tem a ver com a aplicação da lei. Tem que ser tudo ali dentro, né, conforme os ditames da lei. Entenderam? Lá no IPEM é o seguinte: ele me deu uma explicação sensacional há pouco, que ele vai repetir para vocês, porque eu fico pensando o seguinte, eu até falei para a Jeane Clay, que é uma pessoa fantástica e que nos ajudou sob maneira, sem medir empenho ou desempenho, para que a gente pudesse desenhar essa entrevista. Eu disse para ela o seguinte: Jeane, eu me considero um cara bem informado agora, e eu não sabia disso, entenderam? A gente sempre está vivendo e está aprendendo, e é o que está acontecendo comigo. Conversando com o Renato, ele já, Humberto, e eu digo, mas olha só que coisa, entenderam? Mas eu quero contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo ontem, e lógico, já aconteceu outras vezes, mas ontem porque eu sabia, né, que o Renato estava vindo aqui, eu digo, meu presidente vai estar lá, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu entrei no Empório, presidente, e eles vendem laranja dentro de uns sacos, aquelas redinhas, né, plástica. Aí diz, ó, isso aqui tem 15, isso aqui tem 10, isso aqui tem 20. São três saquinhos diferentes. Aí eu pedi 2 sacos de laranja com 20. Eu fiz isso. Ontem eu fiz isso, no Empório. Aí só de ruim, porque eu sabia que eu ia entrevistar o presidente do IPEM, que está aqui com a gente agora. Eu fui contar as laranjas. Num saco tinha 18, no outro saco tinha 19. Tinha 18 laranjas num dos sacos e 19 no outro. Aí, sabe o que eu fiz? Contei de novo, para eu ter certeza. Uma, duas, 18 e 19. Então, na verdade, eu fico pensando o seguinte, e queria agora remeter essa história para o nosso presidente. Eu fiquei pensando, quantos clientes desse empório devem sair daqui? Eu ia sair menos 3 laranjas. E eu vejo que eles vendem muitas daquelas laranjas. Durante o dia, quantas pessoas devem ir para casa com 1 ou 2 laranjas a menos? Eu pensei isso. E também pensei o seguinte, é interessante como você chega no caixa e reclama e dizem, o rapaz não contou direito. A culpa é sempre de uma outra pessoa. Não é do gerente, não é de ninguém, é sempre de outra pessoa. Agora, Renato, que eu contei essa história, Renato, você vai falar até não poder mais. Me diz uma coisa, meu querido. Antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui nos privilegiar com a sua companhia e compartilhar a sua expertise com milhares de pessoas que assistem a Hora do H e prestigiam tudo que é feito aqui no Portal do Holanda. Me diz uma coisa, qual é a missão precípua do IPEM? Você fez uma comparação para mim entre o PROCON, a ANP e o IPEM. Então, vamos começar batendo essa bola? Claro, claro. Porque eu fiquei impressionado com as explicações que você deu. Seja bem-vindo e vamos lá, porque fique aí, porque o que vocês vão receber de revelações interessantes e que não vão mais prejudicar o bolso de vocês, como eu ia ficar 3 laranjas a menos. Bom, vai lá, Renato. Uma satisfação nossa de estar aqui compartilhando pequenos conhecimentos
junto à sociedade e, ao mesmo tempo, fazendo com que possa chegar essas informações ao consumidor. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui. O IPEM, mais uma vez, está trazendo informação ao consumidor, trazendo de uma forma muito clara, muito justa. Eu sempre digo na medida certa. Na medida certa. Na medida certa, né? Para que as pessoas possam executar os seus direitos, assim como os seus deveres também. Mas vamos lá, vamos partindo do princípio, né? O IPEM hoje, ele conta com uma grande satisfação da sociedade. Hoje nós somos órgão delegado do Inmetro. Eu estou no Inmetro desde 2011, no IPEM desde 2011. O IPEM é um órgão delegado, onde presta os serviços do Inmetro, onde o Inmetro não consegue chegar, ele delega aos estados. Okay. E o estado constituiu o IPEM para que exercesse essa atividade de fiscalização e cumprimento da norma, né? Da normatização da qualidade, dos produtos, dos processos. Hoje, nós estamos numa sede administrativa que já está fazendo 10 anos, né? Está fazendo o que esse 10 anos, fazendo 10 anos agora no mês de agosto, onde estamos à frente da presidência desde março de 2023, desse ano agora. Que legal. Estamos à presidência, mas nós estamos já há 11 anos galgando outros cargos, outras funções. Mas assim, Humberto, vamos partir do princípio. O IPEM hoje, ele é um órgão tão essencial, não só hoje, mas ele, quando foi criado, é tão essencial à sociedade que sempre deveria estar, não querendo puxar a brasa para a nossa sardinha, de mas forma puxando, graças a mas já Deus, fazendo isso aí, sim, sempre deveria estar em destaque, porque é um órgão direcionado às necessidades do consumidor. É um órgão assim como o PROCON, assim como a ANP, que eu vou falar agora das comparações que disse a você, né? São essenciais para que o consumidor tenha a justiça de levar aquilo que está pagando. Quando eu comentei agora há pouco com o nosso amigo, eu disse a ele que as pessoas, alguns consumidores ainda fazem algumas distorções de conclusão em relação a IPEM, em relação da função, em relação a IPEM, em relação a ANP, em relação a PROCON. Vamos lá, toda vez que vamos usar o posto de combustível, o elemento combustível como exemplo nesse momento. Quando se chega no posto e se detecta que o preço está fora do comum, que está fora dos padrões que está sendo executado na cidade, aí é o PROCON. Ok. O PROCON. O preço é o PROCON. Quando o consumidor coloca um combustível e que dá problema depois no veículo dele, chamam de gasolina batizada, sim, aí é ANP. ANP, Agência Nacional do Petróleo. Okay. Quando é quantidade, aí é conosco. Como a laranja que eu comprei, exatamente, que faltaram 3. Eu vou chegar nesse departamento da laranja ainda. Okay. Aí você comprou um produto pré-medido. Foi um produto que foi verificado ou foi medido fora da sua presença. Sim, é verdade. Isso aí tem norma também para isso. Eu quando disseram, aqui tem 20, aqui tem 15, aqui tem 10. Isso aí são normas também. Então, assim, Humberto, precisamos fazer a seguinte precaução. Todo consumidor, ao chegar, vamos colocar o posto de combustível, tá? Vamos colocar o posto de combustível. Todo consumidor, ao chegar a um posto de combustível, ele tendo alguma dificuldade de acreditar que aquela quantidade do produto, do combustível, seja gasolina... Coloca 10 litros aí. Gasolina, etanol ou diesel, ele teve dúvida. Opa, a primeira coisa, pedir a nota fiscal. Okay. Por quê? Porque através do comprovante fiscal você está ajudando não só o governo a recolher os tributos normais, como também a cidade, o estado a produzir, e você tem um documento fiscal dando sim, garantia que você efetivamente teve uma relação comercial. E embasa a sua reclamação. Teve uma relação comercial com aquele posto, você pediu o cupom fiscal. Em segundo plano, eu não sei se entrou 10 litros, eu não sei se entrou 15 litros, eu estou na dúvida. Você pode... Todo consumidor pode exigir no posto o exame de medida de volume. Isso é feito na hora? Na hora. Todo posto ele é obrigado a realizar quando o consumidor solicitar essa medida de volume. Essa medida de volume ela tem capacidade para 20 litros. Então é feito um exame de vazão volumétrica naquele recipiente e ele tem que marcar 20 litros. Pode incorrer no erro de 100 ml para mais ou 100 ml para menos. Esse é o tolerável. Fora disso, você com
documento fiscal na mão, você está apto a realizar qualquer denúncia no Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas e será constatado de in loco sobre essa denúncia. Porque você tem várias frentes de comprovar que houve um dano. Verdade. Ou você comprovou fisicamente que a quantidade de combustível não estava correta, você comprovou que comprou lá através do documento fiscal e hoje todo posto tem a sua câmera que pode estar filmando e tal, e você também né, pode estar realizando essa documentação. Então, assim, o consumidor, ele não esteve desamparado por conta dos entes públicos. Nunca esteve, nem vai estar. Entendi. Porque a relação de consumo ela é muito especial para a relação de economia, então, para a relação da vivência do Estado. O consumidor está, e você está dizendo isso agora, protegido contra essa história de comprar gato por lebre. Sim, claro. Sempre esteve. É que às vezes lhe faltam algumas informações, às vezes lhe falta alguns detalhes que hoje nós estamos aqui, inclusive, para trazer ao consumidor esse deslumbre, para trazer essa revelação quanto às informações que, caso não tenham chegado até hoje. Presidente, né? Marinho, me diga uma coisa. Em 3 meses tem 90 dias, né? 3, 6, 9. 90 dias. Isso. Aí, nos levantamentos que eu fiz, e fui lá no release, em 90 dias o IPEM, né, verificou 15.813 produtos e 10 empresas foram notificadas em Manaus e região metropolitana. Então, tem muita gente, eu vou me remeter aqui à lei de Gerson, querendo se dar bem, usando de esperteza para enganar o consumidor. Exatamente. E vocês estão atentos a isso? Exatamente. Esse nós participamos, o IPEM Amazonas, como todos os IPEMs do Brasil, participou de um Plano Nacional de Vigilância de Mercado. Esse plano veio oriundo do Inmetro, para que fosse constatado durante 9 semanas, cada semana um item diferente. E entendam, esses itens, eles já são fiscalizados durante o ano todo. Existe no plano de trabalho do IPEM, esses itens a serem fiscalizados em determinadas regiões, sendo que nesses 100 primeiros dias foi mais intensificado, vamos dizer assim, né? Foi mais intensificado por conta do Plano Nacional de Vigilância de Mercado e conseguimos detectar essas situações em relação a alguns itens. Você imagina, capacete é fiscalizado pelo Inmetro, fios e cabos são fiscalizados pelo Inmetro, joias e bijuterias são fiscalizados pelo Inmetro, kit GNV, aquela alternativa de combustível, também é fiscalizado pelo Inmetro, balanças, bombas de combustíveis, ou seja, colchões. Então, foram 11 itens que foram fiscalizados a priori durante esses 100 dias, para trazer a realidade do mercado, para ver como é que o mercado está se comportando. E nós detectamos muita coisa. Foi detectado muita coisa, inclusive, na sua grande maioria, brinquedos. Olha o problema para a mamãe, para o papai, para a titia, para a vovó, para aquele que está em casa, que cuida de uma criança. Sim. Tem que ter muito cuidado. Causando risco de morte para a criança. Exatamente. Nós conseguimos detectar um produto que chama ioiô com gel. Esse ioiô já trouxe a óbito uma criança. Não foi aqui no Amazonas, já trouxe a óbito, que enrolou na traqueia da criança e ela morreu por asfixia. Então, assim, é muito importante esse detalhe quando da aquisição, estou falando especificamente dos brinquedos, tá? Dos brinquedos, a certificação, para saber se o produto ele tem a faixa etária, está descrito a faixa etária, a partir de quantos anos a criança pode brincar ou pode participar daquele brinquedo, se está em linguagem de português, se ele foi certificado, se ele tem uma comprovação legal, ou seja, não só os brinquedos, mas todos os itens que são homologados e que são passíveis de fiscalização, o Inmetro, o IPEM está na conduta, está verificando um a um para que não haja em nenhum momento ou a diminuição dessas relações enganosas. Porque nós bem sabemos que sempre o enganador está um pouquinho na frente, claro, né? Pensando nas coisas erradas, mas nós estamos com o governo do Estado, o IPEM e Inmetro, estamos no encalço desses produtos, dessas pessoas, no caso jurídicas, né? Para que estão trazendo esse dano à sociedade na relação de consumo. Presidente Renato, me diga aqui uma coisa. Francamente, agora que eu me toquei para isso, eu ainda não observei isso. Eu já observei nos supermercados, as pessoas têm lá uma maquininha que coloca lá o produto e sai o preço, né? Tá.
Aí você sabe qual é o preço do produto. Eu não me toquei ainda se tem uma balança nos supermercados. Sim. Porque tem lá escrito no açúcar, no feijão, no arroz e no leite, 1 quilo, 2 quilos. E a gente sai de lá confiando no que está escrito lá no pacote. O IPEM, como eu devo agir se eu sentir que o pacote de açúcar, de repente, não está pesando 1 quilo? Agora, isso não é fácil. Não, assim, Humberto e telespectadores. Assim como o posto de combustível tem a obrigação de ter essa medida de volume calibrada e autenticada pelo Inmetro, todo departamento, todo supermercado, todo estabelecimento que realiza qualquer transação de balança, ele tem que ter uma balança aferida. Ele tem... Público. Exatamente. Quer dizer, por exemplo, eu compro 1 quilo de filé, eu quero 1 quilo de filé, o caboclo me dá lá o filé, aí tá lá escrito 1 quilo, o preço, tá... Aí eu vou embora e eu vejo que todo mundo faz como eu. Agora, quer dizer, eu estou acreditando que tem 1 quilo ali. Exatamente. Tem que ter uma balança por ali? Exatamente. E uma balança certificada. Pelo IPEM. Exatamente. Uma balança que esteja com a sua comprovação que ela foi regulada naquela época. Se você vê um selinho lá, toda balança, toda bomba de combustível tem um selo com a data, o ano. Geralmente... E a validade da verificação. Exatamente. Aí você verifica, ela está homologada, é uma balança que precisa estar homologada, ela precisa ser regulamentada. Para que possa fazer a fiscalização, para que possa executar a concretude do selo, ela precisa ser homologada. Não pode ser qualquer balança. Balança que não é homologada, tem que tirar do mercado. E é obrigatório para os supermercados, para esses lugares que vendem, né, esse tipo de produto, arroz, feijão, etc. Sim. Ter essa balança para o Sim, público pesar. exatamente. E se não tiver, o que a gente tem que fazer? Fazer a denúncia no para IPEM. O IPEM. Para o IPEM, fazer a denúncia para o IPEM. Diz logo aí o número da Pois é. Nós temos. Jane, qual é o número da denúncia? Nós temos hoje o 0800. O número 0800 092 2020, que 092 2020. 2020, 0800 092 2020, que nesse momento, desde a quinta-feira da semana passada, vem apresentando uma dificuldade de atendimento por conta da empresa prestadora de serviço telefônica. Mas nós já produzimos um número de WhatsApp. Ou seja, o consumidor não vai ficar desprovido dessa informação. Não pode. Eu acho que vamos colocar esse número agora no ar, né? Que eu não tenho aqui agora, eu não recordo. Já foi entregue para o Paulo, ele vai colocar no ar. Pronto. Então, o número oficial. As pessoas têm denunciado? Tem. Inclusive, nós temos um levantamento desde o começo do ano, já foram para mais de 65 denúncias. E todas atendidas. Desde fevereiro de 2023. E é sempre assim? Que não está regular o peso? Exato. Agora sim. Sentindo tem alguma coisa... Agora sim, Humberto, existe a situação da denúncia formalizada, assim como existe as denúncias também através dos nossos canais, quer seja Instagram, quer seja Facebook, as pessoas dizem, olha, eu estive no lugar tal... Nós vamos atender prontamente. Nós estamos mostrando, entregou o Instagram aí, está tudo aí, né? Estamos mostrando que isso é importante isso. Vamos atender prontamente, não deixamos de atender de forma alguma. Até porque, e voltando ao assunto do supermercado, então todo supermercado ele tem que ter uma balança para o público. Tem que ter uma balança. Chega lá com a menina, onde é a balança? Porque eu acho que aqui não tem 1 quilo de carne. A menina tem a obrigação de levar você até a balança. Exatamente. Não tendo essa balança, ou seja, o instrumento de pesagem que ela pesou o teu produto, eles têm que estar certificado. Tem que estar certificado. Porque é muito simples. E de repente ele pode ter... Certificado a balança que estão usando lá para pesar o produto. Para pesar a carne que eu vou pagar no caixa. Exatamente. E aí, munido do cupom fiscal, você pode fazer essa denúncia. Vamos voltar agora lá para o começo, quando do assunto que você falou das laranjas. Das laranjas. Pois é. Porque, Renato, aqui para nós. Não é todo mundo que de repente conta as 20 laranjas. Né? Eu vejo todo mundo pegar a laranja, colocar lá, deixa no carrinho, aí já. Olha, eu estou com 20 laranjas aqui. Aí já bota lá na mala do carro. Eu nunca vi ninguém contar. Geralmente, esses produtos são vendidos por peso. Geralmente. Nesse seu caso foi por unidade. Não, eles só vendem por unidade. Mas tem por peso também. Tem por peso, tem né? por peso também.
Por peso, eu acredito que seja um modo menos prático de ludibriar o consumidor. Olha, vamos lá nesse caso específico da quantidade. Vamos lá. Na quantidade. Foi um produto que foi pré-medido antes de você chegar. Alguém colocou 20 laranjas ali dentro. Então, né? são produtos pré-medidos. Os produtos pré-medidos também são produtos que devem e fazem parte do escopo para fiscalização. Feijão. Como é que você sabe que tem 1 quilo? Pois é, como é que eu sei? Mas está escrito lá farinha, no saco 1 quilo. A farinha, o arroz, o macarrão, o papel higiênico, quantidade de metro. Agora estão vendendo uns sacolões assim, de papel higiênico, você olha, tem 30 rolos aí dentro. Ninguém conta, ele tem que dizer a quantidade, metragem. Então, assim, vamos lá no pré-medido. As laranjas que você adquiriu, ela foi inserida na capacidade de pré-medidos. Ou seja, no mínimo ela tem que ter a quantidade correta. No mínimo. Claro. E aí, como é que você faz a denúncia? Constatou o cupom fiscal IPEM. Pode ter acontecido do funcionário ter colocado uma ou duas. Na nota fiscal que eles dão no a quantidade. Se ele está vendendo por quantidade, a unidade tem que ser a quantidade. Se ele estiver vendendo por peso, tem que ser pelo peso. Então, assim, você precisa, todo consumidor precisa, no momento em que ele adquire qualquer produto, chegando na sua casa ou até mesmo no estabelecimento, ele pode fazer essa verificação. Quanto das balanças, ele precisa estar atento para que não seja ludibriado. É mais difícil quando chegar em casa? Não é que seja mais difícil. Se você tiver munido do seu documento, do seu cupom fiscal, você pode fazer denúncia. Se você não tiver, você pode também da mesma forma. Olha, eu estou falando de termos de garantia. Garantia, estou falando do termo legal, no termo jurídico legal, né? Você pode. Você não tendo o documento fiscal, você não teve a comprovação, você não conseguiu filmar, mas você participou daquilo, você foi vítima daquela relação de consumo. Pagou. Você pode estar entrando em contato com a nossa ouvidoria, que nós prontamente iremos atender e vamos dar resposta. Olha, tinha, olha, não tinha, olha, realmente... Aí o que? Vocês vão lá no Empório? Vamos lá no estabelecimento, vamos em loco. Nós tiramos uma equipe da fiscalização para atender essas denúncias. Todo dia, você imagina, todo dia eu tenho denúncia para atender. Todo dia. Todo dia tem. De segunda a sexta eu tenho denúncia para atender. Dos mais variados itens que você possa imaginar. Do combustível ao pão, a farinha, ao feijão, a laranja, ao copo, o fio, a bijuteria. Sim. Todo dia. Então, assim, o IPEM está com os olhos voltados para a relação de consumo. Você pode ter certeza, o IPEM /Inmetro /Governo do Estado está muito atento para isso, para que o consumidor não seja ludibriado. Muito bom nas relações de consumo. Renato, me diz uma coisa. Eu vou lá no Empório, eu vou no supermercado, eu vou... Ok, aqui em Manaus. Eu vou nos bairros, eu vou por aí tudo. E o meu irmão, a minha irmã que mora lá no interior, porque a sede do IPEM é aqui, os fiscais estão aqui. Vocês têm feito uma fiscalização, porque a função principal de vocês, é fiscalizar, né? Vocês estão fiscalizando. Lá no interior, Tabatinga fica bem ali, né? Tabatinga fica bem ali. Tudo aqui é uma distância continental nesse estado do Amazonas. Como é que o IPEM está presente também no interior? Está assim. Desde 2018, nós temos embarcações que servem de laboratório, ou seja, são embarcações que fazem o mesmo trabalho do que é feito hoje na sede administrativa. Nós realizamos perícias, nós fazemos atendimento... Vocês vão de município em município? Município em município, andando nos municípios para que o consumidor do interior, o ribeirinho, possa também ter essa oportunidade dessa relação de consumo. É um fato muito interessante. Antes de 18, como é que vocês faziam? Não, antes de 18, nós enviávamos os nossos técnicos pelos barcos de recreio, barcos de linha, exatamente. Aí se passava... Daqui para Tabatinga, quanto tempo ele levava para chegar? Dava uns 25 a 30 dias. Então, assim, e ficava à mercê do barco ter que voltar logo, não fiscalizava tudo, porque senão ia perder o barco. Então, isso causou... Inclusive, nós temos hoje técnicos ainda dessa época que contam muito essa história. Quando eles entram no barco, quando entraram no barco pela primeira vez, o barco de pesca
pesquisa, eles choraram. Você imagina? Puxa, emocionados porque eu imagino que até a acomodação para eles mudou de uma forma plural, de uma forma assim muito incisiva, porque sim, hoje o técnico ele vai acomodado na embarcação do IPEM, vai com a sua segurança, vai com todas as informações em relação à internet, em relação a se ocasionou uma norma nova, vai realizando as perícias que forem necessárias. Então, assim, o Ribeirinho também não está desprovido. Nós iremos começar... Vocês fazem aqui uma escala, Renato? Nós temos... Primeiro subir o rio, depois descer? Nós temos, Humberto, uma relação muito interessante que nós temos que verificar a calha do rio. Por quê? Por conta da vazante da seca. É verdade. Olha a quantidade de itens que nós temos que analisar quando da região, a região centro-oeste, sudeste e sul, não tem esse problema. O cara entra no carro e vai embora e volta e acabou-se. Né? Só que nossas estradas são os rios. Tem que ver se essa estrada está boa, se o rio está cheio, se o rio está baixo. Então tem que ver se está alagado ou não. Então nós mapeamos todas as calhas dos rios e existem a época exata. Se nós perdemos o time, aí já era. Não tem como chegar naquele ano. Presidente, no interior, as pessoas usam o mesmo 0800 lá logo para denunciar. Sim, aí vocês preparam. Exatamente. A gente prepara uma escala para exatamente. Hoje, Humberto, para que você tenha essa informação, hoje nós temos a nossa sede administrativa. Nós temos o nosso terminal de cronotacógrafo, além de 2 laboratórios, um na Água de Manaus e o outro na Amazonas Energia, onde verificamos os medidores elétricos e os medidores de água também. E temos um escritório. Medidores elétricos? O que é isso? No caso, os medidores de energia. Sim. Medidores de energia. Que deu, inclusive, muita polêmica há pouco tempo atrás, né? Em relação a dizer que o produto era comprovado ou não, se estava medido a mais, enfim. Numa outra oportunidade nós vamos conversar sobre isso de uma forma muito particular. Então, assim, nós temos escritório em Itacoatiara. Nós temos um escritório hoje em Itacoatiara que atende parte do Baixo Amazonas. Como se fosse um polo. Exatamente, né? Exatamente. Então, hoje Itacoatiara atende Silves, Itapiranga, Urucurituba, Urucará, São Sebastião do Acre. E esse barco, ele parte de lá? Não, o barco parte daqui. Parte de lá Manaus. já tem o escritório. O escritório atende essas outras demandas aí. Mas aí quando o barco passa por Itacoatiara, por que não fazer ou não completar? Claro. Ou uma troca de informação? Então, assim, durante os 12 meses o barco está navegando nos rios, nas calhas dos rios. O barco não para, então. Não pode parar, não pode. Assim, nós temos assim muito cuidado, muito zelo. Agora em Parintins nós tivemos um festival folclórico lá com os barcos. Durante a realização do festival. Por quê? Porque nós, além de, como você falou, que o IPEM, ele é também uma instituição fiscalizatória, mas também nós damos orientação. Nós partimos do seguinte princípio: certo. Nós orientamos para que não incorra ou deixe de incorrer naquela prática antiga de engano. Se a partir daí houve a orientação, já houve, vamos supor, já houve uma certa atividade, nós constatamos que aquela empresa ela já foi autuada naquela situação. No primeiro momento, a advertência, nós instruímos, ok. Mas a partir do segundo momento, não. Nós não podemos nos furtar a deixar que essa relação fique descontinuada. Então, estivemos em Parintins, fiscalizando, dando orientação, estando presente, o governo do Estado do Amazonas sempre presente lá nos postos de combustível, nos supermercados, entregando panfleto, para que as pessoas tenham essa informação que nós estamos passando hoje. Vocês têm muito o que fazer. Essa informação que nós estamos passando hoje, nós estamos continuamente trazendo à população para que não fique desprovida dos seus direitos. Renato, me diz uma coisa, nas tabernas, eu chego lá nas tabernas, às vezes eu vou lá na taberna e eu vejo que tem lá uma balança, né? Essa balança tem que estar aprovada pelo IMET. Tem que estar aferida, sim. Aferida. Aprovada e aferida. Né? Tem que ser uma balança regular. Ninguém pode usar uma balança porque comprou, bota lá e está pesando. Ninguém pode fazer isso, não. A balança tem que ser... A população precisa saber disso. A balança, todo instrumento que é regulamentado pelo IMET, no caso a balança é um instrumento de pesagem, né? A gente chama balança, né? O instrumento de pesagem, eles têm que ser regulamentado pelo IMET. Ele tem que ter passado por certo exames, uma quantidade de exames, e foi aprovado. Um modelo precisa estar aprovado. Então, para que você compre um modelo aprovado, você precisa comprar em lojas que ofereçam essa garantia. Não comprar de qualquer um, né? Me esclarece um mistério, para mim é um mistério.
Eu chego no supermercado, aí eu coloco 5 batatas, 5 cebolas, eu coloco 5 tomates e eu coloco lá 4 mamãos, né? Aí eu chego lá no caixa, a menina, isso é um mistério para mim, talvez seja mistério para ti também. Aí a menina, ela tá lá no caixa, né? Aí ela pega, coloca os 5 mamãos, bota lá e aí já sai o preço e a pesagem, ok? Certo. Aí bota a batata, bota tudo assim. Aquela balança, aquela balança do caixa também é aferida. Aquela balança. Onde é que tá o que a gente não vê, só tem uma pranchazinha de metal. Aquela embaixo, a gente não vê nada. Embaixo daquele metal existe a sincronização do peso. Eu cri-cri. Não. De repente eu faço as minhas compras. É a dúvida da população também, Humberto. Não é só sua, não. Não, só minha não. Aí ela de bota forma a batata, alguma. aí ela, não sei o que, aí passa. Aí ela bota lá, bota uma mão que é mais pesada, pá. Aí eu fico olhando, eu digo, um dia eu vou perguntar pro Renato isso, aí chegou o dia. Essas balanças têm que estarem aprovadas, são aprovadas e certificadas. Você quer uma outra balança que talvez você não tenha ainda lembrado quando você vai viajar? A mala. A balança do aeroporto das companhias aéreas também são. Até isso é controlado. Não, sim, é peso. É peso. E a balança lá na farmácia, quando eu me peso, também é controlado? Não, ali é assim, ó. Aquela balança ali, às vezes me assusta. Aquela balança já foi critério de discussão. Porque alguns entendiam que ela era de uso comercial. Quando na realidade ela é de uso apenas para que você possa. Ela não é comercial. E não é todo mundo que quer se pesar, né? Não é comercial. Tem gente que não tem coragem. Agora, a partir do momento em que vão dizer que você vai vender um produto por ela, ela deixa de ser. Tem gente que coloca o produto na balança da farmácia. Mas não pode. Para testar, né? Mas então assim, ela deixa de ser comercial. É verdade. O fast food. Lá, o que você vai lá. Ali são vários itens que você precisa estar atento. Primeiro, geralmente a balança tem que ter a tara da embalagem do prato, ok? Se a empresa, vamos lá, se o restaurante que vende refeição a quilo, ele tiver vários modelos de prato. Agora eu estou entendendo. Se tiver vários modelos de prato, ele tem que fazer a tara no ato do modelo do prato que você está servindo. Pera lá. Se tiver só um modelo, ok. Renato, vamos. Eu, por exemplo, euzinho aqui, eu adoro prato fundo, tá? Quando eu vou num restaurante aquilo, a Lilian Guedes sabe disso. Eu chego lá e eu pego o prato, porque tem uns pratos agora esquisitos, que a comida, a carne, aí eu pego o prato aquilo, quando eu entrego para a menina o meu prato fundo, aí ela pega, bota outro prato, aí eu fico olhando, ela coloca um prato igual ao que eu estou, aí ela mexe lá nos botões, aí ela tira, aí ela coloca o meu. Exatamente, esse é o correto. Esse é o procedimento correto, né? Correto. Esse é o procedimento correto. O que ela está fazendo então? Ela está fazendo a tara, ou seja, ela está pesando a embalagem antes do seu alimento, porque você já imaginou, se ela não tara, vamos supor, a balança começa do zero, quando ela bota o prato, sem alimento, a balança vai para 300 gramas. Vamos colocar a ideia. Sim, 300 gramas. Aí ela marca. Aquele peso. E ela tira o prato. Ou seja, automaticamente aquela balança vai ficar com 300 negativo. E eu estou pagando pelo peso do prato? Pelo 300 negativo. Quando ela faz a tara, quando ela tira, bota o prato, faz a constatação do peso e tira e coloca o seu, que é igual àquele. Quando ela vai pesar o seu prato, o seu prato já foi descontado, porque ele está negativo, a balança está negativa. Então isso é legal. Mas precisa observar os mesmos modelos de prato. Precisa observar se foi tarado, se foi feito a tara antes da pesagem do teu E como é que eu vou observar isso, Renato? No visor da balança. Toda balança ela tem que ter um demonstrativo para o cliente, para o consumidor. Toda balança digital, ela tem que ter um demonstrativo tanto para o dono do estabelecimento quanto para o consumidor. Em certo momento,
Já, escute só, certo momento, há 2 meses atrás, eu fui num supermercado comprar uma carne. E aí eu estava lá, pedia carne e tal, e tinha outras pessoas lá também pedindo, aí teve um rapaz que disse bem assim, ué, cadê o número daqui? E eu não tinha me atentado ainda, até porque eu não tinha sido atendido, né? Sim. Aí quando eu verifiquei... Número de quê? O número da balança, o visor pro lado do consumidor estava queimado. Então o consumidor não estava vendo o peso, o preço, Não tinha essa informação. Aí eu deixei chegar a minha vez. Chegou a minha vez, pesou, eu disse, quantos quilos deu? Deu tantos quilos, tá aqui a etiqueta. Eu falei, cadê a informação daqui desse lado? Claro. Não era um dia de sorte lá para esse supermercado, o Renato estava lá. De forma alguma, eu não fiz questão de me identificar, mas eu procurei a gerência, né? E pedi que eles tirassem o instrumento da presença de pesagem. Eu falei, você não pode estar com esse instrumento de pesagem aqui. Por quê? Porque ele não está informando ao consumidor. Queimou, então tire. Por favor. Não está aí. Faça isso agora. Porque o consumidor ele tem que ter todas as informações necessárias, Humberto. Então, assim, quando você diz, como é que eu vou saber? A partir do momento que ela tara o teu prato lá, coloca a tara... Tem que aparecer lá, né? Negativo. Tem que ter uma telinha lá Negativo. Tirou o prato, tem que ficar negativo. Ora, se eu tenho um prato vazio, ele está pesando 300 gramas, se eu tiro o prato e ela tara, ele vai ficar menos 300. Claro. Para quê? Para quando você colocar o seu prato com o seu alimento, ele vai descontar... E os 300 gramas não serão incluídos. Exatamente. Não é, Renato? Exatamente. E muito cuidado também, que às vezes as pessoas colocam os talheres para pesar junto, né? Mas isso aí é apenas uma questão de costume. Mas assim, Humberto, são detalhes que, a grosso modo, o consumidor tem que estar atento, tem que estar muito atento enquanto essa relação de consumo. Muito atento. Porque fazendo isso, ele não vai ser ludibriado, vai ter um bom atendimento, o estabelecimento também vai ter mais clientela, ou seja, então é uma cadeia produtiva. Renato, me permite, número de... A nossa ideia é fazer com que o consumidor saia satisfeito. Renato, e pelo número aqui, em 90 dias, 15 mil e lá vai, a gente percebe que a esperteza é uma arte, né? Esse povo aqui, eles tentam. Não conseguiram porque o IPEM foi lá e pegou. Exatamente. Mas se vocês não tivessem ido, eram 15 mil e lá vai... ocorrências que continuavam no mercado a serem vendidos dessa forma. Então, assim, nós tivemos, só fazendo uma contextualização, Humberto, o IPEM vem de uma forma muito ativa há mais de uma década, né? Então, assim, durante os últimos 5, 6 anos, nós tivemos um contingenciamento muito grande de recursos. Isso fez com que a nossa força de fiscalização houvesse uma diminuição. Coisa que está agora ressurgindo agora com uma nova gestão do Inmetro. Eu acabei te perguntando sobre esse número. Uma nova gestão de Inmetro, o governo do estado também aportando mais recursos, ou seja, dando mais condição de poder de fogo, vamos dizer assim. Se nós chegarmos aos lugares onde não conseguimos por falta de estrutura, mas agora sim, o IPEM está nos 4 cantos da cidade, vai estar em todos os municípios do estado do Amazonas. E o 0800 está aí, né? E o 0800 está aí, exatamente. Nós temos o 0800 e temos o número, o 0800 092 2020, que momentaneamente, repito, está fora de uso por conta da empresa. Mas nós já temos aí um número de WhatsApp. Eu não poderia me furtar, deixar a população sem essa informação. Qual é o número de WhatsApp para eu repetir aqui? Eu vou falar. Não, eu não enxergo daqui, né, Jânio? Me dá, por favor. Pronto. Obrigado, querida. Bora lá, nós dois, Renato. WhatsApp. 992617143. É só tu. 92617143 com 9 na frente. 992617143. Esse é o WhatsApp do IPEM. Da ouvidoria. Que funciona de segunda a sexta, de 8 às 14. Puxa, isso é que eu chamo de pai d'égua. Isso é muito legal. Renato, só uma pergunta, a última, porque o nosso tempo acabou. Poxa. Tu conta as laranjas quando tu vai lá no encosto? Eu agora vou contar todas as vezes. A metrologia, ela entra no sangue.
que é impressionante. É impressionante. Que legal, a minha esposa Renato. sempre dizia, antes de você trabalhar no IPEM, você não conseguia ver. Eu digo, mas é que tá, isso aí faz parte da minha vida, faz parte do meu dia a dia. E isso é interessante, que todo consumidor tenha essa percepção, tanto do peso, quanto da qualidade, Sim. quanto da validade dos validade, produtos, que é sim. Tem que olhar. importantíssimo. Sabias que eu fui... Tá aí, é maravilhoso esse Renato. Ele fica me fazendo lembrar das coisas. Renato, geralmente eu percebi nos pequenos empórios, tabernas, a cartela de ovos não tem validade. Tu já percebeu isso? Quer ver? Vai lá. Nos grandes supermercados, todos eles, nunca vi, tá lá a validade da cartela de ovos. Tá lá, a validade até dia 30 de julho, tá legal. Mas estão vendendo, e não é ovo caipira, né? Porque o caipira, você conhece o ovo caipira e não tem como. Mas eu tenho visto em outros lugares que o ovo está sendo comercializado sem a validade. E esse é um perigo, né? Muito. O ovo tem validade, não é isso? Tem. O padrão é que todo o ovo, no caso, isso já entrando na seara do Procon, né? Sim, na seara do Procon, claro. sem querer estar. Mas o ovo hoje ele vem com uma data de validade. Tem uma maquininha lá que se você comprar... Toda caixa de ovo tem a validade lá. Tem no próprio ovo hoje, você vê na casca, tem a marca. Não vi, tem a marca no ovo, tem a marca no ovo. Mas lá nesses lugares que eu fui não tem nem no ovo. Pois nem então isso aí é um cuidado redobrado tem que se ter, né, quanto à saúde. E se você sabia que o aparelho de medir pressão, o esfigmoamômetro, ele também é regulado pela gente? Eu não sabia. Ainda bem que eu sei, porque eu tenho mania de ver como é que está a minha pressão, sabia? Pois é. Esse medidor de pressão também é pelo IPEM, também é pelo Inmetro. Tem que estar. Você imaginou se o médico ou o enfermeiro, o técnico marca a sua pressão, registra, aí está errado o aparelho, ou vai lhe dar um medicamento a mais, ou vai lhe dar um medicamento a menos. E o cara pira. Então, assim, em relação à saúde também, o IPEM e o Inmetro está muito atento a tudo isso aí. Muito legal. Renato, muito obrigado. Imagina. Que legal conversar contigo. Isso nunca foi uma entrevista e nunca será o que aconteceu aqui agora. Muito obrigado. Parabéns a você, a toda a tua equipe. Me encantou essa notícia dos barcos. Eu achei muito legal. Até porque eu tenho uma simpatia natural e preocupação com o povo do interior. E é legal que eles estão sendo assistidos, o IPEM tá de olho lá no que está acontecendo. Inclusive, aproveitando a oportunidade, já fazendo um spoiler, né? Nós estamos saindo agora no final do mês, começo de agosto, para fazer uma viagem muito longa, uma viagem no Alto Solimões. Então, o Alto Solimões vai ser contemplado Alto Solimões agora. É para rumo de Tabatinga, então. Que você falou, exatamente. Nós vamos até Tabatinga e depois vamos descer o Rio fiscalizando para trazer essa regulação de mercado, para trazer a oportunidade que o ribeirinho também possa ter, como aqui na capital, de ter os seus produtos garantidos em termos de compra e em termos de relação de consumo. Legal. Renato, parabéns pelos 10 anos da nova sede. A nova sede deve estar maravilhosa. Tá sim. Você não conhece a nova sede? Não conheço. Eu conhecia do Vendaval. Está convidado. Eu não conheço. Está convidado desde já, tanto a conhecer a sede como a conhecer os barcos. Vou tomar um cafezinho. Sim, claro, vai ser uma satisfação. Tá, eu vou. Tá vai bom. estar lá também? Você vai? Então tá bom. Diane Cleide aqui. Renato, muito obrigado. Muito legal conversar contigo. Eu que agradeço. E a gente fez um monte de gente feliz. Tu me fizeste muito feliz. Legal. Eu que agradeço. E conte as suas laranjas. Tem uma coisa que você não pode contar. Já me lembrei de outra coisa. O pessoal que vem de Tucumã aí nas esquinas, eles dizem: tem 50 aqui tem 30. Eu vou começar a contar os tucumãs e o pessoal vem na Precisa. Eu nunca contei. Precisa. Mas um camarada um dia dele disse: aqui tem 50, é tanto. E aqui tem 30, é tanto. E ninguém conta aqueles tucumãs. Mas é assim mesmo. Renato, obrigado. Nós que agradecemos, o IPEM está de portas abertas a você e à sociedade e sempre trazendo essa relação de consumo, essa informação sempre ao consumidor para que ele possa ter os seus direitos e os seus deveres sempre colocados em prática. Muito bom ouvir isso. Música para os meus ouvidos ouvir isso aí. E, gente, até amanhã, se Deus permitir. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica.